Fala, bravateiros e bravateiras! Eu sou o Guilherme e hoje vamos falar da final da Libertadores de 2020, Palmeiras e Santos. Mas antes, roda a vinheta. Já temos uma final de Libertadores da temporada 2020, mesmo ela sendo disputada agora no dia 30 de janeiro de 2021, num sábado, às 17 horas, no Maracanã. A final vai ser entre Palmeiras e Santos. Talvez uma surpresa para muitos, mas na verdade, se a gente parar para pensar, desde a primeira fase da competição, que começou em 2020, o Palmeiras teve a melhor campanha na primeira fase e o Santos teve a segunda melhor campanha. Mas antes eu vou falar rapidinho dos confrontos de semifinal. Vou começar falando do jogo do Palmeiras, que foi na terça-feira. O Palmeiras ganhou a ida de 3-0 do River Plate. O Abel teve uma leitura muito boa de jogo, corrigiu o buraco do lado direito da defesa do Palmeiras, por onde o River ia criando mais chances, e conseguiu aproveitar as oportunidades, se segurou na defesa, abriu 3-0, mas na volta suou sangue. O torcedor do Palmeiras assim, cortou um dobrado para conseguir continuar acreditando até o fim do jogo. O Palmeiras sofreu muita pressão do River, o Palmeiras conseguiu cozinhar o jogo, levar o jogo morno até os 30 minutos, onde a melhor chance do jogo até então era do Palmeiras com o Rony, que saiu na cara do goleiro e tentou driblar ao invés de finalizar. E numa saída de bola errada do Scarpa, o River consegue um escanteio e de cabeça o Rojas fez 1-0, e aí parece que o time do Palmeiras deu uma bela desmoronada psicologicamente, e o time do River cresceu ainda mais no jogo, embora dominasse um pouco as ações, não tinha criado grandes chances de gol até o momento. Até o momento do primeiro gol. Depois, ainda no primeiro tempo, o time conseguiu chegar ao 2-0 e foi muito confiante pro vestiário, e o Palmeiras tentou arrumar a casa no vestiário, voltou um pouco melhor, mas no segundo tempo sofreu muita pressão do River Plate, que teve um gol anulado por impedimento, teve um pênalti marcado que o juiz voltou atrás depois de inovar, e teve uma checagem de pênalti que também não foi dado pênalti no último lance do jogo, devido ao impedimento no começo da jogada. Para mim, o VAR acertou nos 3 lances e o Palmeiras conseguiu segurar, mesmo com o River com um jogador a menos. O River conseguiu continuar melhor no jogo, mas não conseguiu avançar o gol, e o Palmeiras conseguiu se classificar para a final da Libertadores. Em relação ao Santos, o Santos conseguiu jogar bem na Argentina, onde, na minha opinião, teve um pênalti não marcado e segurou um 0-0 lá no Bombonera. E aqui na Vila, o Santos dominou do começo ao fim o time do River Plate. Finalizou muito mais que o River Plate não, Boca Juniors. Finalizou muito mais que o Boca, dominou o jogo, controlou as ações, conseguiu abrir 3-0, fez 1-0 primeiro com o Pituca, depois conseguiu chegar no segundo gol com o Soteldo já no segundo tempo, e o terceiro gol foi do Lucas Braga, depois de uma boa jogada individual do Marinho. O Santos, que teve muitos jogadores se destacando no jogo, o Lucas Veríssimo foi bem, o Pituca foi bem, o Marinho foi bem, o Soteldo foi bem. Então o Santos contou uma grande atuação dos seus destaques individuais e também do conjunto. Conseguiu ganhar do Boca Juniors, que tem um retrospecto muito favorável contra times brasileiros eliminatórias, e conseguiu se classificar para essa final de Libertadores aí. E agora eu vou, depois de falar rapidamente do jogo, né, dos 2 confrontos, eu vou falar o que eu espero da final, né. Eu acho que é uma final muito equilibrada, uma final que não tem favoritos, e eu vou destacar por quê. Como eu já tinha falado, o Palmeiras tem a melhor campanha no geral na Libertadores e o Santos a segunda melhor campanha. Isso se deve muito aos 2 times terem caído em grupos teoricamente mais fáceis. Mas mesmo assim os times conseguiram manter o desempenho na eliminatórias e conseguiram chegar até a final. O Santos passando por grandes adversários como a LDU, que tem altitude. O Santos passou pela LDU nas oitavas de final, ganhando lá e perdendo aqui, mas sendo muito melhor que a LDU no jogo. O Santos passou pelo Grêmio jogando melhor nos 2 jogos e passou pelo Boca jogando melhor nos 2 jogos, mesmo com um empate e com uma vitória na volta em casa. Já o Palmeiras conseguiu passar pelo Delfim com 2 vitórias nas oitavas, que para mim foi o confronto mais fácil. Depois pegou um Libertad que se classificou ali não tão bem, mas que teve uma mudança de técnico, estava crescendo na temporada, conseguiu arrancar um empate lá em Assunção e ganhou aqui de 3-0 na volta. E depois no River, depois de um ótimo primeiro jogo, ganhar de 3-0 lá em Avejaneda, na Argentina, o Palmeiras sofreu, mas ganhou do River Plate, como a gente acabou de falar, e garantiu a vaga na final.
Por que eu acho que o jogo não tem favorito? Vou destacar algumas coisas em relação à campanha dos dois times da Libertadores. O Palmeiras tem o segundo melhor ataque da competição e o Santos o terceiro. O Palmeiras é o segundo time em chances criadas e o Santos é o terceiro, isso na competição da Libertadores. Além disso, Palmeiras e Santos se enfrentaram durante a temporada 2020 por 3 jogos. Foram 2 empates, 0-0 no Paulista, onde o Santos foi um pouquinho melhor nos números, no jogo de uma geral as melhores chances eu acredito tenha sido do Palmeiras. Depois o Palmeiras ganhou na ida no Morumbi, no Campeonato Brasileiro, sendo melhor que o Santos, 2-1. E depois um empate por 2-2 na Vila Belmiro no retorno do Brasileiro agora em dezembro, onde o Santos foi melhor no jogo, teve mais chances. O torcedor do Santos reclama muito de alguns lances em relação a esse jogo, como o pênalti do Palmeiras, mas também a gente não pode esquecer que o Soteldo deu um carrinho feio por trás e poderia ter sido expulso no começo do jogo, mas não foi. Então, jogos muito equilibrados, apesar de muita gente apontar o Palmeiras no papel como um melhor time, com um elenco um pouco mais largo, assim, a gente pode dizer, maior, com um pouquinho mais de qualidade. O Santos tem jogadores que individualmente podem assumir essa responsabilidade de resolver o jogo num lance, como é o caso do Marinho, como é o caso do Soteldo, que são jogadores que no mano a mano ali podem fazer a diferença para o Santos, né? Além da questão do equilíbrio, o Palmeiras vem de mais jogos no ano. O Palmeiras tem 6 jogos a mais no ano, né? E no último mês, sendo no último mês, acho que o Palmeiras tem 3 jogos a mais que o Santos, nos últimos 2 meses contando. Além disso, entre os jogos semifinais e a final, que vai ser no dia 30 de dezembro, como eu já falei para vocês no Maracanã, 30 de janeiro, como eu falei para vocês no Maracanã, o Palmeiras vão ter mais jogos. Eu vou colocar aqui para vocês a lista de jogos dos dois clubes, para vocês acompanharem também. O Santos enfrenta o Botafogo dia 17, depois pega o Fortaleza dia 21, recebe o Goiás no dia 24, enfrenta o Atlético Mineiro dia 27 e depois tem o Palmeiras pela Libertadores na final. Já o Palmeiras enfrenta o Grêmio na sexta, agora pega o Corinthians na segunda, Flamengo na quinta, o Ceará no domingo, depois enfrenta o Vasco da Gama antes de enfrentar o Santos na final. O Palmeiras tem um jogo a mais. Então, além do Palmeiras vir de mais jogos e ser claro e evidente que o Palmeiras sente essa sequência de jogos porque falta um pouco de fôlego, o Palmeiras ainda vai ter um jogo a mais que o Santos para disputar nesse período, coisa que pode fazer diferença, vendo que o Palmeiras vem de desfalques por lesão, por problemas musculares. Além disso, o próprio Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro do Palmeiras, eu lembro que o Palmeiras saiu machucado no segundo jogo da semifinal. Então, esse tipo de situação eu acho que torna o jogo equilibrado, além de ser um clássico. Então, além disso, a última coisa que eu acho que torna o jogo equilibrado, o Cuca. O Cuca é um treinador muito experiente, com títulos, que vem fazendo um trabalho fantástico no Santos. Eu acho que nenhum torcedor do Santos sequer acreditava que o time estaria na semifinal. Torcia, é claro, o torcedor do Santos sempre tem que acreditar e torcer, mas eu acho que é difícil que algum torcedor do Santos ou algum apaixonado por futebol cravasse o Santos na final da Libertadores, né? E enquanto o Abel Ferreira não tem sequer um título na carreira, ainda não conquistou título. Esse é o terceiro trabalho como treinador de um time profissional, ainda não conquistou títulos, e eu acho que esse nervosismo em relação à questão do comando, o Cuca ser mais experiente pode fazer diferença no jogo, né? Os dois elencos têm muitos jogadores jovens e por isso a gente pode esperar dessa final uma final muito equilibrada. Então eu não consigo apontar favorito, mas a gente tem que comemorar essa valorização do futebol brasileiro, tendo 2 times chegando na final. É a terceira vez que a Libertadores é decidida entre 2 times brasileiros. A primeira vez foi em 2005 com São Paulo e Atlético Paranaense e depois em 2006 com o Inter e São Paulo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses números que a gente apresentou, dos fatos, do que a gente espera da final, que é uma final bem disputada, jogada em final única no Maracanã aqui no Brasil. Se você não segue o Bravata FC nas redes sociais do Bravata FC, no Twitter, no Instagram e no Facebook, eu peço que você siga a gente. Se você não me segue no meu Instagram, eu peço que você me siga no meu Instagram também, que é Guilherme Lemes. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like ou o seu dislike, dê esse feedback para nós, comente, fale o que você achou. E espero vocês aí nas nossas lives ou acompanhando nossos vídeos semanais aí, beleza? Um beijo para todos e até a próxima.